Como desinchar aplicando 3 dicas poderosas. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candea, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Veja, muitas vezes você olha para si mesmo e pensa assim: poxa, eu tô gordo, eu preciso emagrecer. E às vezes não é, às vezes é porque simplesmente você está inchado. Então, se for o seu caso, mesmo que você não saiba, aplicando essas 3 dicas, você vai descobrir por si mesmo se está ou não inchado. Então, muito bem, a gente vai começar pela dica mais simples das 3: tomar mais água. Agora veja, essa é a mais simples e a mais óbvia. E por quê? Muitas vezes você está inchado simplesmente porque está retendo líquido. E por que é que isso acontece? Muitas vezes o que ocorre é o seguinte: o seu corpo ele precisa que você ingira uma quantidade X de água para que ele funcione bem. Para você ter ideia, um homem de estatura mediana ele tem em média 5 litros de sangue no corpo. E esses 5 litros de sangue passam todos os dias 40 vezes pelos rins. Sim, o seu sangue passa 40 vezes por dia nos seus rins. Por quê? Os rins são o filtro do seu sangue, que precisam estar sempre sendo filtrados por causa das toxinas que o seu sangue acaba absorvendo por conta não só do que você ingere, mas também por conta do que você sente. Sim, porque emoções negativas também geram toxinas no seu corpo e os seus rins têm que filtrar essas toxinas. Então, raciocina comigo. Se o seu sangue passa 40 vezes por dia pelos seus rins, e se você tem 5 litros de sangue, significa dizer o quê? Que todos os dias 200 litros de sangue passam pelos seus rins. Desses 200 litros, 2 litros é de toxina. Então pensa comigo, se todo dia passa pelos seus rins 2 litros de toxina, você vai precisar no mínimo de quanto de água para limpar essas toxinas? Igualmente 2 litros. Agora vamos para a lógica do inchaço. Se você não ingere a quantidade de água que o seu corpo precisa, se ingere menos, o que é que ele vai começar a fazer? Vai começar a reter líquido, já que você não está dando para ele o que ele precisa. Aí você começa a inchar. Entendeu agora por que é que a primeira providência é ingerir mais água? É uma dica muito simples, como eu falei. E a próxima dica, eu tenho certeza, não é tão simples para a maioria das pessoas. E tem a ver também com menos. Se a primeira dica era ingerir mais água, essa tem a ver com ingerir menos doce. E por quê? Dentro do nosso intestino nós temos 2 tipos de bactérias, as boas e as ruins. O que acontece é que as bactérias boas têm a função de equilibrar nossa microbiota. São, vamos dizer assim, os nossos guarda-costas. Já as bactérias ruins, elas produzem gases. Então, muitas vezes, não só você se sente inchado, mas também o seu corpo acaba produzindo gases. Agora você está entendendo por quê. As bactérias ruins são elas que produzem esses gases. Então, você tem que pensar da seguinte maneira a partir de agora. Observe, toda vez que você comer doce, logo depois você vai sentir vontade de ingerir água. Porque os doces, que é o que mais tem hoje em dia e que acaba com a saúde das pessoas, os doces, eles, vamos dizer assim, alimentam essas más bactérias. E quando você sente a vontade de ingerir água, é o seu corpo dizendo: olha, já que tu fez besteira, comeu doce, então pelo menos me dá água para eu compensar isso aí. Tá entendendo? Então a segunda dica é: coma menos doce.
Você sabe como é que eu faço para ajustar isso aí? É muito simples, porque é bom comer doce, né? Tá, eu concordo com você. Só que tem uma forma de eu suplantar isso daí. Ingerir doce e ficar satisfeito. Sabe como é que eu faço? Eu ingiro fruta, porque fruta é saudável e não vai me trazer esse tipo de problema que os doces trazem com relação às más bactérias no meu intestino. Então, coma menos doce, ingira mais fruta. Por exemplo, na geladeira lá de casa tem uma vasilha e tem cortado lá manga. Ó, maravilha! E você consegue suplantar esse seu vício de doce de uma maneira muito simples e saudável. A terceira é a de todas a mais importante dica: a prática do jejum intermitente. Sim, quando você começa a praticar o jejum intermitente, algo que naturalmente vai ocorrer é você começa a desinchar. Inclusive tem um paciente meu, daqui a pouco eu vou atendê-lo, que ele começou a desinchar justamente, além de todas essas que eu citei, mas também fazendo o jejum intermitente. Mas, professor Paulo, eu não sei como fazer, não sei nem para onde vai com o jejum intermitente. Você vai fazer o seguinte, é muito simples. Você vem aqui em cima no card, clica no vídeo que está linkado nele e você vai entrar direto no meu vídeo, onde eu falo longamente sobre a prática do jejum intermitente. Eu explico bem direitinho como é que é. Assista-o, siga exatamente como está explicado lá e pronto, resolvido o problema. Inclusive, eu explico como é que você faz logo no início, quando você começa a praticá-lo, que sempre acontece da pessoa sentir aquela fome. Então, assista ao vídeo que você vai saber qual é a estratégia que você usa para afastar de você a fome que você sente quando começa a praticar o jejum intermitente. É bem simples. 3 dicas valiosíssimas, extremamente eficientes, que vão começar a resolver esse seu problema do inchaço. Agora, é claro, você concorda comigo que esse vídeo foi valiosíssimo. E eu tenho certeza que você vai praticar o triplo C: curtir, comentar e compartilhar. Principalmente compartilhar para propagar esse conhecimento. E como eu sempre digo aqui no canal, se você está interessado em agendar com a gente uma consulta, seja online, seja presencial, basta entrar em contato comigo através do meu e-mail ou WhatsApp, que você vai encontrar ambos aqui embaixo na descrição. E caso você não conheça a nossa comunidade lá no Telegram, você vai encontrar aqui embaixo na descrição o link para acessá-la, que por sinal, hoje com esse vídeo eu vou deixar lá na comunidade um presente para você que vai te ajudar nesse teu processo, tanto de desinchar quanto de emagrecer. Entendido? Perfeito. Então, eu te desejo um fantástico, maravilhoso e muito abençoado final de semana, saúde física, mental e emocional, e que Deus, o dono da minha vida, deste canal e do meu trabalho, nos abençoe. Para você, muita paz e até sempre. Tchau, tchau.